Quais são os 4 perigos mortais do pré-tribulacionismo? Primeiro, não reconhecer a marca da besta quando ela aparecer. Por quê? Porque os pré-tribulacionistas creem que serão arrebatados antes da marca da besta. Então, qualquer coisa que aconteça no mundo, sem a qual nenhum de nós poderá comprar ou vender, segundo os pré-tribulacionistas, pode ser aceito, sem nenhum problema. Por quê? Porque a marca da besta, segundo eles, só vai aparecer depois do arrebatamento da igreja. E eu vou colocar um vídeo aqui que vai chocar vocês, 2 na verdade. O primeiro deles é de um pastor muito famoso, amém? Muito famoso. Olha o que ele diz, por exemplo, sobre a suposição de que a marca da besta seja o biochip. Quem já ouviu falar de biochip? É um chip do tamanho de um grão de arroz que é inserido no corpo humano. E ele serve para muitas coisas. Rastreamento de satélite, serve para que você tenha nele os dados pessoais, dados bancários, substitui cartão de crédito, substitui cartão de débito, né? Serve para abrir a porta de casa, do carro, uma infinidade de coisas. Para ligar o teu computador, só você vai poder ligar. Você chegou perto dele, ele já liga, porque você está com o chip, já tem um sistema ali que vai mostrar que ele vai ligar. Agora vejam, é possível que o chip seja a marca da besta, sem a qual ninguém poderá comprar ou vender? É possível, irmãos. Claro que é possível. Afinal de contas, a Bíblia diz claramente que será uma marca que será colocada em todas as pessoas, sem a qual ninguém poderá comprar ou vender. Então é algo ligado ao sistema econômico. E o sistema econômico mundial caminha para isso, para que o dinheiro de papel desapareça e o dinheiro seja apenas virtual. Esta semana eu vi uma matéria, uma notícia, de que, inclusive, vimos, né, meu filho? Né? Acho que minha esposa também viu. Nós estávamos navegando ali na internet e vimos uma notícia de que a China provavelmente será o primeiro país no mundo a abolir o dinheiro de papel. O dinheiro vai ser só virtual. Compreendem? E há pessoas que podem passar o mês inteiro sem pegar em moeda, sem pegar em papel moeda, usando apenas o cartão de débito. Não é verdade, irmãos? Né? Então, olha o que esse pastor disse. Pode colocar o vídeo dele, por favor. Estão preocupados. Agora um lerdo, um débil mental, grava um troço, bota meu nome. Atenção, pastor Silas Malafaia vai falar sobre um chip. Atenção, nas redes sociais. O pastor Silas vai falar sobre o chip, que é a besta 666. Meu irmão, pode botar chip hoje na testa, no dedo, no umbigo, na cabeça, nos olhos. Isso não tem nada a ver com o poder do anticristo quando ele vir se instalar aqui na terra. Vamos ser um pouquinho... Não, sangue de Jesus, eu não quero mais chip, nem de celular. Vamos deixar de ignorância, vamos? Será que a gente não aprende? Será que a gente não cresceu, não? Rapaz, uma besteira dessa, rapaz, todo mundo, um monte de gente ainda vem me perguntar: pastor, o senhor vai falar sobre um novo chip que vão botar na mão? Eu tenho tempo para perder com besteira? O poder do anticristo só vai ser manifesto quando a igreja sair daqui da terra, meu irmão. Se inventarem qualquer chip aí, pode botar, fique à vontade. Para botar no cabelo, na testa, na mão, no braço, sei lá onde. Não se preocupa com isso agora não. Isso não é preocupação nossa, isso é besterol. Percebem por que o maligno, usando pessoas que não estavam bem alicerçadas nas escrituras ou não tinham temor de Deus, tanto é que alguns eram maçons, porque que o maligno há quase 200 anos criou essa doutrina? Quantos que se dizem cristãos vão aceitar, se for o chip, vão aceitar, ou qualquer outra coisa, vão aceitar? Como vai ser fácil para o anticristo? Então esse é o primeiro perigo mortal, mas tem mais um vídeo.
Peço perdão pelo que esse pastor vai dizer, se é que isso é um pastor. Pode colocar, por favor. Caio, se eu colocar o chip, eu estou usando o sinal da besta e eu não tenho salvação? É besta quem pergunta isso, né? Se eu colocar o chip... Se eu colocar o chip, não, porque tem um chip. Ele só fala que vai botar o chip. Mas tudo tem chip, aqui tem chip. É. Tudo aqui tem chip, essas câmeras tem chip. Esse relógio tem chip. Tudo tem chip. Que chip? Para com chip, olha, no dia que o anticristo chegar, vocês vão ficar de 4 para ele, levando um tarugo onde não deveriam, porque ficaram procurando chips e não viram a marca da burrice na testa e no braço. A mente burra dedicada a não pensar, procurando chip e servindo anticristos. O braço marcado, as ações conduzidas pela convenção e pelos padrões do século, procurando enquanto isso chip, sem ver que estão servindo ao Deus deste século. Parem de procurar chip, porque enquanto vocês procuram chips, você não enxerga o caminho da vida. O perigo não está em chip nenhum, o perigo está na idiotice que toma conta da mente de uma pessoinha como você, que fica procurando Satanás em chip. Enquanto isso, a mente burra, insensata, louca, vai sendo guiada pelos pastores da idiotice, fazendo você ficar cada vez mais imbecilizado, cada vez mais preparado para ser enganado pelos anticristos desta vida. É o que eu tenho a te dizer. Chip! O modo como ele falou é até impróprio para menores, né, irmãos? Peço desculpas à nossa irmãzinha que está aí. Ainda bem que ela está com sono, não deve ter prestado muita atenção. Só que a economia mundial, irmãos, ela caminha para o chip, sim, e para o biochip. Pode colocar o vídeo 4, por favor. Um morador de Belo Horizonte é o primeiro brasileiro a ter biochips implantados no corpo. Confesso que isso me preocupa um pouco, Roberta, Assustador. tanta tecnologia. Com esse equipamento, ele desbloqueia aparelhos eletrônicos, destrava catracas e faz até transações bancárias. Rafael não precisa mais se preocupar com as inúmeras senhas que utiliza para usar telefone, acessar a internet e até para desbloquear o notebook. Em vez da memória, ele tem todos esses dados na mão. Rafael usa um chip do tamanho de um grão de arroz, implantado entre o polegar e o indicador. O dispositivo é colocado sob a pele com a ajuda de uma agulha, parecido com o implante de um piercing. Além das senhas de aparelhos eletrônicos, o biochip facilita outras tarefas do dia a dia. Pode substituir o cartão de visitas, por exemplo. Basta aproximar a mão que os dados são transferidos na hora, através do celular. O chip também permite armazenar informações variadas sobre a pessoa, do CPF ao endereço, passando pelo tipo sanguíneo, altura, peso ou substâncias que podem causar reações alérgicas. Informações fundamentais para quem precisa, por exemplo, de um atendimento de urgência. O americano Amal Grafistra foi o pioneiro no uso do biochip. Apaixonado por tecnologia, ele fez o primeiro implante em 2005. O objetivo era aposentar as chaves do carro e de casa. O que era hobby virou negócio e hoje ele também tem a empresa que vende os biochips em vários países do mundo. Esse ato de hackear o corpo, de trazer um implante, né, que vai me dar uma função que eu não tinha anteriormente, isso é uma forma de transcender a humanidade habitual. Bom, o texto bíblico, né, que é usado para a questão da marca da besta, Apocalipse capítulo 13, algumas pessoas dizem que não pode ser o biochip, porque veja bem, o que o texto diz? Eu quero fazer essa leitura aqui rapidamente para vocês. Amém? Diz assim, versículo de número 16. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem, ora esse número é 666.
Ok? Então vamos lá. O texto diz sobre certa marca, versículo 16, sobre a mão direita ou sobre a fronte. Algumas pessoas dizem, então, não pode ser o biochip, porque o biochip é inserido. Quem aqui tem medo de injeção? Não gosta de injeção? Não gosta, né? Não gosta. Meu filho, ó como ele levantou alto a mão, né? Muita gente não gosta de injeção. Então, se for um biochip, o pessoal vai contente colocar? Ainda mais uma injeção grossa dessa, misericórdia. Cabe dentro da agulha 1 grão de arroz, imagina. O troço deve doer para colocar, irmãos. Só que sabe o que já inventaram? Sabe qual é a última invenção? A última invenção é um chip decalque. Mais fino que a pele humana, e que uma vez colocado na pele, ele pode passar a fazer parte do seu corpo. Tá? É para isso que caminha a tecnologia. E aí eu pergunto a você, hoje em dia, o que jovem acha de tatuagem? É legal ou é chato? Acham maravilhoso, não é? Não é verdade? Então, e não está havendo atualmente assim um incentivo à tatuagem. Já repararam isso? Incentivo, tem até cristão, entre aspas, né? Colocando tatuagem, achando muito legal. Por que está havendo todo esse incentivo à tatuagem? Tem coisa vindo por aí, irmãos. Tem coisa vindo. Há um espírito que opera nesse mundo maligno, que está engendrando tudo isso. Então, vamos para esse outro vídeo aqui, por favor. Pele eletrônica. A pele eletrônica mais fina do mundo está sendo desenvolvida no Japão. 10 vezes menos espessa que uma célula da pele. Muito resistente. Mais leve do que uma pena. Pode monitorar a saúde, ser uma tatuagem eletrônica ou criar uma tela na mão. O próximo passo é criar uma tela HD. Viram aí? Pronto. Agora, eu tenho que acrescentar aqui algo importante, irmãos. Não é porque um pastor não esteja abraçando a visão pré-tribulacionista que necessariamente ele aceite a ideia de que a marca da besta possa ser o chip, tá? Eu vou mostrar para vocês um pastor que eu gosto muito de ouvir, ouço muitas pregações dele, mas nesse ponto aí eu penso que ele está incorrendo em grave risco. Por quê? Porque ele está abraçando a ideia dos reformadores, ou seja, lá dos séculos 16, 17, quando eles liam o texto de Apocalipse 13, versículo 16, 17, eles não conseguiam entender como é que pode haver um controle absoluto no mundo inteiro. No século 16, 17, 18, até no 19, era impossível, não é verdade? Só que já inventaram agora o computador, inventaram o chip, inventaram o satélite, né? Entre muitas outras coisas tecnológicas que permitem que nós sejamos o quê? Monitorados. Então os reformadores, como não conseguiam entender o que seria isso, eles diziam o quê? Que a marca na testa era uma filosofia, a marca na mão era simplesmente o trabalhar dentro dessa filosofia, tá? Desse conceito. Então vamos ver o que esse pastor diz, que eu repito, é um pastor que eu respeito muito, que eu gosto muito, só que nesse ponto, e é por isso que eu digo, eu não julgo pastores, eu julgo pregações, tá? Eu julgo ensinamentos, pastores não. Respeito a todos eles, mas os ensinamentos errados têm que ser combatidos, tá? Então vamos lá. Pode colocar, por favor. Não é nada físico, nem um chip, nem uma tatuagem, nem uma cirurgia. A mente, cabeça fala da mente, mão fala de hábitos,
A marca da besta seria aceitar na mente o sistema do anticristo, desejar aquele governo, sujeitar a ele, aceitá-lo. E a marca na mão seria evidenciar que eu aceitei na mente com hábitos. Eu trabalhar para este governo. Isso é a marca na testa, conceber na mente o governo. Isso é a marca na mão, agir por esse governo. A segunda parece bem mais sutil, né? A primeira está muito fácil, né? Vamos pôr o chipinho aí, eu não. Aí você fala, você não, não. Aí o cara fala, você já está chipado. Como? Você já se submeteu a esse governo faz tempo. O reverendo Leandro não falou aqui? A marca da besta está em uso faz tempo. Todo mundo que adora a bebida, o cigarro, a mentira, o adultério, a facilidade, o suborno, o engano, a sonegação, já está marcado com esse sistema corrupto. Assim como os santos também já estão marcados. Mas como? Efésios 4:30, não entristeceis o Espírito Santo, ao qual estáis selados para o dia da promessa. Nós temos a marca dos salvos, a marca de Cristo. E esses que estão marcados pelo Espírito Santo jamais aceitarão a marca da besta, jamais submeterão na mente, jamais aceitarão a ideia desse governo, nem trabalharão para ele. Concordo com ele no sentido de que nós jamais aceitaremos esse sistema, jamais aceitaremos esse governo do anticristo. Porém, creio que ele esteja cometendo um equívoco ao afirmar categoricamente que a marca da besta não pode ser algo físico. Porque, irmãos, o texto bíblico em Apocalipse é claro: algo será colocado sobre a testa ou sobre a mão, sem o qual ninguém poderá comprar ou vender. É algo de um sistema financeiro, econômico. Compreendem, irmãos? Então, é claro que nós não aceitamos a ideia do sistema do anticristo, porém o texto bíblico fala de comprar e vender. Ele não fala apenas de pecado, de alguém fumar, beber ou sonegar, como ele mencionou ali. O texto bíblico fala de algo que diz respeito à compra e venda. Ninguém vai poder comprar ou vender se não tiver a marca. E essa marca, sim, ela pode ser o biochip, e o biochip que criaram agora mais recentemente, que é um adesivo. E um adesivo que é mais fino que a pele, e uma vez colocado na pele, ele passa a fazer parte do corpo da pessoa. Como uma pessoa que faz uma tatuagem e depois aquilo não sai mais dela. Entende, irmãos? Outra evidência de que estão mesmo planejando o chip, são 3 imagens que eu tirei o print de notícias da internet. É muito importante você assistir isso. Então vejam essas imagens. Coloca por favor a imagem 1. Veja o que diz aqui. Imagem 1. Isso, essa aí. Olha o que diz essa matéria aqui. Essa matéria saiu num site, acho que o título é NH Notícias, é porque não deu para colocar ali o cabeçalho, né? Com o nome do site. Mas vejam a matéria. Como estar conectado 24 horas por dia mexe com a gurizada, né? Com os jovens. Pesquisa ouviu grupo de adolescentes entre 15 e 18 anos e apontou que 55% dos jovens brasileiros acreditam que seu celular os torna mais espertos e mais legais. Só que vejam o que eu marquei ali. Se pudesse, a maioria está em azul. 88% desses jovens e adolescentes disseram, sabe o que na pesquisa? Que até implantavam um chip sob a pele para não ficar sem internet. Aí eu pergunto a você, por que é que estão fazendo essa pesquisa com nossos adolescentes? Por quê? É óbvio que planejam fazer isso.
A outra notícia é a mesma notícia em outro site, tá? Essa notícia aí, ela volta lá no site anterior, por favor. Ela é de 31 de julho de 2016, do ano passado. Não tem nenhum ano essa notícia. Pode colocar agora a outra. É a mesma notícia. Nessa aqui que saiu no G1, para você ver que é um site de maior credibilidade, né? É a mesma notícia, e ali eu coloquei em azul novamente a mesma informação. E acredite, 88% dos entrevistados gostariam de ter um dispositivo conectado à internet dentro do braço. Aí diz até a parte do corpo que é. Interessante, né, irmãos? Ok? Agora outra notícia. Olha só essa daí. Olha só essa notícia, irmãos. A revista Exame é uma revista de economia. A revista Exame é uma revista voltada para finanças. Vejam só a matéria da revista Exame, matéria recente. 5 de janeiro deste ano, 2017. Religiosos dizem que biochips são a marca da besta. Por que uma matéria dessa está nessa revista? Por que não está numa revista evangélica, e sim numa revista de finanças? Porque tem alguma coisa vindo por aí. Olha o que está escrito, eu coloquei em azul. A questão religiosa pode ser um entrave no avanço da tecnologia. Está vendo por que nós vamos ser perseguidos, irmãos? Só que aqueles que seguem o Silas Malafaia não vão ser perseguidos, porque eles vão colocar a marca. E eu espero que o pastor Paulo Júnior volte atrás, quando esse chip começar a ser obrigatório, né? Ele não vai começar como obrigatório, mas depois ele será, tenho certeza disso. E aí é que vai ser uma grande perseguição contra nós, viu? E quem não tiver o chip, como é que vai comprar? Como é que vai vender? Se o dinheiro vai ser virtual e aquele chip vai substituir o cartão de débito e o cartão de crédito. Pronto, o laço está feito. E o monitoramento será global. Quem tiver o chip vai ser monitorado por satélite, vai ser difícil se esconder. Por isso nós não podemos aceitá-lo. E tem uma outra questão também. Acredita-se, e essa é uma especulação recente, porém muito interessante, acredita-se que este chip, ou biochip, ele modificará o DNA humano, trazendo benefícios para a saúde, de modo que muitas pessoas vão querer colocar esse chip. E talvez seja isto que signifique na Bíblia, que aqueles que colocaram o chip vão procurar a morte e não a encontrarão, a morte fugirá deles, porque eles terão longevidade, terão saúde plena. O chip já existe o chip da beleza? Eu nem sabia disso. Então, irmãos, vamos para algumas provas bíblicas de que a igreja estará aqui na época do anticristo e da sua marca. Preste atenção, por favor, vale a pena você ouvir isso. Primeira prova bíblica está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos de 1 a 3. Vai aparecer aqui, não vai? Isso. Aqui aparece até o 4. Diz assim o texto: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Eu já tinha mencionado a questão da apostasia. E, aí eu sublinhei aqui, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Hein? Ou seja, Paulo é muito claro aqui em dizer que o anticristo vai surgir no mundo antes do arrebatamento da igreja. Antes. Eu preciso dar um adendo aqui rapidinho. Algumas pessoas dizem o seguinte, que o que detém o anticristo seria o Espírito Santo, e que por isso primeiro o Espírito Santo tem que ser retirado da terra, junto com a igreja, para que o anticristo possa se manifestar.
Mas o texto bíblico não diz isso. Eu vou ter que abrir aqui Tessalonicenses só para esclarecer, porque eu me lembrei dessa questão agora, e eu sei que tem algumas pessoas que ficam confusas em relação a isso. Então é importante eu esclarecer, tá? O que impede o anticristo de se manifestar? É o Espírito Santo? Vamos ver aqui. Achei. O que impediria o anticristo de se manifestar? 2 Tessalonicenses 2, vamos prosseguindo a leitura, versículo 4 em diante. O qual, o anticristo, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora, versículo 6, agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Esta palavrinha agora dá a entender o quê? Que Paulo, na própria epístola, acabou de dizer o que tem que acontecer antes do anticristo se manifestar. E o que acontece antes? Qual é o sinal antes da revelação do iníquo? Está aqui no texto. São 2 sinais antes do arrebatamento. Apostasia, exatamente, a apostasia. Compreendem? Ou seja, é a própria igreja que ora, é a própria igreja orando que impede a manifestação do anticristo plenamente. Mas quando a igreja esmorecer na fé, quando houver o esmorecimento, quando a igreja se tornar mundana, aí o anticristo vai se aproveitar. Estão entendendo, irmãos? Agora, concordo também com o ensinamento que diz que é o próprio Deus que impede o anticristo. E eu concordo, Deus é soberano. Ele é que impede o anticristo de se manifestar. Amém? Porém, acontecerá quando? Quando não houver mais fé na terra. Eu não estou dizendo que a fé vai sumir de todo, não sumiu de nós, não é verdade? Mas lembrem-se que o próprio Senhor Jesus disse isso. Quando porventura vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? E quando é que ele pergunta isso? Qual é o contexto? O contexto é oração. Será que vem muita gente no culto de oração da igreja? Culto de oração, mas oração mesmo, não é aquele culto com louvor, palavra, oração, só oração. Irmãos, há 30 anos atrás as igrejas lotavam quando tinha culto de oração. 30 anos atrás. O que aconteceu? Estamos nesse tempo, irmãos, do abandono da fé. Quem abandona a fé, abandona a oração. Porque a oração é a maior característica de alguém que tem fé, irmãos. De alguém que crê que Deus ouve quando Ele fala com ele. Muito bem. Então, as provas bíblicas de que a igreja estará aqui na época do anticristo e sua marca, né? A primeira delas é que o arrebatamento só ocorrerá após o aparecimento do anticristo, como acabamos de ver nesse texto. A segunda, há diversas passagens bíblicas que nos ensinam a identificar o anticristo. Pode colocar o próximo versículo? Eu não vou ler, porque acabamos de ler Apocalipse 13. E há muita coisa aqui para ler. Agora vejam o que diz aqui, lá no finalzinho, versículo 17 ou 18. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Queridos, pensem comigo, pelo amor de Deus. Se a igreja não estará mais aqui, por que o texto bíblico nos ensina a identificar a besta? Não são os ímpios que leem as escrituras, irmãos. Tampouco os judeus que não creem em Jesus. Compreendem, irmãos? Terceiro, o Apocalipse fala claramente sobre os santos que rejeitam a marca da besta. Há uma série de versículos trazendo isso, e no final, eu não vou ter tempo aqui de lê-los agora, tá? Eu poderia mencionar alguns, deixa eu mencionar alguns, não vai aparecer no telão, tá? Não vai aparecer, eu não coloquei, justamente porque eu sabia que a essa altura do nosso estudo, nós teríamos já pouco tempo. Então, por exemplo, Apocalipse 13, versículo 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos.
e os vencesse. Deu-se-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. O que significa isso, os vencesse? Ou seja, a oposição que os cristãos, que nós, santos em Cristo Jesus, faremos a esse sistema, não terá êxito. Nós podemos fazer passeata, podemos ter bancada evangélica, não vai funcionar, não vai adiantar. O sistema do anticristo será implantado no mundo. Compreendem? É nesse sentido que ele nos vencerá, no sentido de que o sistema será implantado. E olha o que diz aqui: deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua, nação. É a marca, né? E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Quem é que vai adorar? Quem? Os que não têm o nome escrito no livro da vida. Compreendem, irmãos? Por isso que o versículo 10 termina dizendo: aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Amém? Não é à toa que todas as epístolas nos chamam de santos, quando elas são escritas. Aos santos que moram em Éfeso, de Corinto e assim por diante. Aos santos, aqueles que creem em Cristo Jesus. Quer ver outro versículo aqui? Olha aqui, ó, Apocalipse 15, versículo 2. Diz assim: vi como um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Olha aí, o texto é claro, irmãos. Os vencedores da besta, os vencedores do anticristo. Aí sabe o que os pré-tribulacionistas dizem? Que esses vencedores são os judeus. Dizem também que esses vencedores são os que não subiram no arrebatamento, que ficaram para trás, porque não estavam cheios do Espírito Santo, mas que perderam a cabeça, sabe, por amor a Cristo, não aceitando a marca da besta, e que então por isso eles são esses santos aqui. Só que vejam uma coisa interessante. Lembra que eu falei que só existem duas ressurreições? A primeira, que é a dos justos, e a segunda, que é a dos ímpios. E que a primeira ressurreição, o texto bíblico é claro em dizer que ela vai acontecer antes do arrebatamento e no mesmo dia do arrebatamento, que é também o dia final, o dia que o Senhor vem e derrama sua ira sobre a terra. Lembram disso? Pois muito bem. Se a Bíblia é clara em dizer que a ressurreição acontece antes do arrebatamento, e os pré-tribulacionistas dizem que depois do arrebatamento, cristãos que não estavam cheios do Espírito Santo terão uma segunda chance, eu pergunto a você: esses cristãos que supostamente terão uma segunda chance e morrerão por amor a Cristo, de qual ressurreição eles vão participar? Se já teve a primeira, e se a segunda ressurreição é a dos ímpios, não tem uma terceira ressurreição. Portanto, cheque mate nos pré-tribulacionistas. Essa é uma questão irrespondível, irmãos. E não há um segundo arrebatamento, né? Compreendem, queridos? É só um arrebatamento e duas ressurreições. Então é isso. Então, e tem só mais um versículozinho aqui, se você quiser acompanhar comigo. Apocalipse 20, versículo 4. Como é só um, eu vou dar uma lidinha aqui nele também. Que diz assim: vi também tronos, Apocalipse 20, versículo 4, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, cristãos, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Meus queridos irmãos, os pré-tribulacionistas vão dizer que aqui estão os judeus, que são uma outra classe, sabe? Mas nós já vimos que não existe duas classes. O Senhor só tem um povo, Cristo só tem um corpo, formado desde o tempo de Abraão. Amém? Então, meus amados, é muito importante nós entendermos isso.
Qual é o segundo perigo mortal? O que eu acabei de mencionar aqui. O segundo perigo mortal, para quem acredita na pré-tribulação, mortal, irmãos, é acreditar que haverá uma segunda chance depois do arrebatamento. Irmãos, eu vou dizer uma coisa muito importante para vocês. Quando eu era pré-tribulacionista, a minha vida espiritual não era tão santificada quanto eu tenho hoje. Por quê? Porque eu acreditava na seguinte mentira, que certa vez um pastor disse numa rádio famosa, no debate da rádio, eu escutei, irmãos. Esse pastor disse o seguinte: se eu não for arrebatado, não tem problema, é só eu não aceitar a marca da besta, ainda que me custe a cabeça, e eu também serei salvo. Então veja, por que ele dizia isso? Porque ele é um pré-tribulacionista, compreendem? Então olha o perigo disso. Crente pré-tribulacionista tem a ideia de que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Sim, é verdade. Porém, ele tem também aquele conforto de acreditar que mesmo depois do arrebatamento, se ele perder, ele tem mais uma chance. Será que tem? Vamos para a palavra de Deus? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25, ou veja aqui no telão. Mateus capítulo 25, versículo 1. Será que Jesus se enganou nessa parábola aqui? O que diz a parábola conhecida como a parábola das 10 virgens? Você sabe que essas 10 virgens representam a igreja. Você sabe que as lâmpadas representam a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Vocês sabem que o azeite é o Espírito Santo. Todo crente, todo que se diz cristão, conhece a Bíblia, tem uma Bíblia, é ou não é verdade? Porém, nem todo aquele que tem uma Bíblia e vem para o culto, tem o Espírito Santo, tem uma vida transformada, nasceu de novo, é nova criatura. Então o texto vai falar sobre o arrebatamento, e ele vai dizer que metade da igreja subiu e a outra metade não subiu. Segundo a visão pré-tribulacionista, dessa outra metade, haverá uma segunda chance para alguns. Será que haverá? Vamos ver o que o texto bíblico diz. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, ou seja, loucas, né? E 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém? O Senhor abriu a porta para qualquer uma daquelas outras 5. Não teve mais chance, irmãos. Depois que a porta se fecha, não abre mais. Depois do arrebatamento, não há segunda chance. Deus não deixa nenhum dos seus filhos para trás. Nenhum dos seus filhos. Não tema, Ele não vai deixar você para trás. Amém? Aquele filme é uma ficção, não é o que a palavra de Deus ensina. Vejamos aqui, eu poderia mostrar outros textos, mas o tempo está curto, irmãos. Terceiro perigo de se acreditar na doutrina pré-tribulacionista:
não se preparar para o tempo da perseguição e escassez. Não se preparar. Lembram que eu disse que o dia virá como ladrão de noite para quem está nas trevas, para quem não conhece o tempo? Mas o que Paulo disse na primeira epístola aos Tessalonicenses? Mas nós não somos da noite, somos do dia. O propósito do Senhor Jesus em nos mostrar os sinais da sua vinda é para que não sejamos pegos de surpresa. O que acontecerá no tempo da perseguição? Escassez de alimento para nós, porque ninguém poderá comprar ou vender se não tiver a marca, e nós não vamos aceitá-la. Compreendem? Então nós vamos ter que nos isolar, nós vamos ter que viver de comida que tenhamos armazenada, porque talvez até mesmo não poderemos plantar, não porque não tenhamos uma propriedade com quintal para plantar, porém, porque talvez esteja contaminada a natureza a tal ponto, por conta talvez de bombas nucleares, porque o texto bíblico diz isso no toque da primeira trombeta, e a Bíblia diz que somos arrebatados na última trombeta. Eu ainda vou explicar direitinho isso, tá, irmãos? Uma outra coisa aqui importante, eu pincelar aqui, porque eu sei que vão comentar isso aí no YouTube, o pessoal não perdoa mesmo. Eles vão dizer assim: como que a igreja vai ser arrebatada no toque da sétima trombeta, se na abertura do sexto selo, que vem antes das trombetas, está escrito que está sendo derramada a ira de Deus? E a resposta é que a visão das 7 trombetas, ela está dentro da abertura dos selos. O Apocalipse é um livro de visões que João teve, visões que se sobrepõem, que são paralelas umas às outras. Por exemplo, tudo o que acontece a partir do sexto selo acontece no período da igreja em Laodiceia, dos laodicenses. Por quê? Porque o texto bíblico diz isso. O texto bíblico do Apocalipse, já que eu estou com ele aberto aqui, eu vou ler rapidinho, porque eu sei que vão perguntar isso e muita gente tem essa dúvida. O que está escrito depois da carta às 7 igrejas? Nós temos a visão do trono de Deus, é uma outra visão, nesse caso celestial, e no versículo de número 1, olha o que o Senhor diz para João, o que o anjo diz para João, o anjo que o Senhor enviou a João para revelar essas coisas. Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Depois destas coisas. Que coisas são essas? O que ele acabou de mostrar aqui? As 7 cartas. Estas coisas são um período de tempo, compreendem? E depois que chegar o tempo da igreja de Laodiceia, que é o tempo da apostasia, o que vai acontecer? A abertura dos selos. E não por acaso o primeiro selo é o anticristo, que se apresenta como sendo da paz. Se você escrever no Google religião da paz, sabe que nome vai aparecer? Islamismo. Não cristianismo, não budismo, não confucionismo, não espiritismo, vai aparecer islamismo. E não por acaso os 4 primeiros selos têm 4 cavalos com 4 cores, que são as 4 cores da bandeira pan-árabe. Lembrando que a cor do 4º cavalo não é amarelo, mas é a palavra chloros em grego, que significa esverdeado. E essas 4 cores, o branco, o preto, o vermelho e o verde, são as cores da bandeira pan-árabe. Ou seja, todas as nações árabes têm que ter ou essas 4 cores, ou 3 dessas 4 cores, ou pelo menos 2 dessas 4 cores. Compreendem, irmãos? Não é por acaso. Não é por acaso. A religião islâmica está se apresentando como religião da paz, alimentada numa resposta contrária ao terrorismo. Eles dizem, não, são grupos, na verdade a nossa religião é da paz. E tem tanta gente acreditando nisso. Está sendo ensinado nas escolas, né? Por exemplo. Então, a abertura, o toque das trombetas, se encaixa nos selos. Vocês querem a comprovação disso rapidinho? Veja comigo, por exemplo,
o toque da quarta trombeta. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse. E aí o que diz o sexto selo? Que o sol se tornou negro, que a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram. As estrelas do céu caindo é o quê? É o toque das 3 primeiras trombetas. Então isso se encaixa, compreendem? São visões que João tem, que são paralelas, e cada visão que João tem vai um pouco mais além da visão anterior. Não como uma cronologia do início ao fim, mas como visões que João teve, que se sobrepõem umas às outras, ou seja, a próxima visão explicará detalhes de parte da visão anterior, e a outra visão explicará mais detalhes da outra visão, e assim por diante. Compreendem, meus amados? Então é muito importante entender isso. Então, o que são os selos? O resumo de tudo. Quando que os selos começam a ser abertos? Depois do tempo da apostasia, que é o período da igreja de Laodiceia, no qual nós agora nos encontramos. E como é que começa? Com a revelação do anticristo, o primeiro selo, o primeiro, que é o cavalo, né? Alguns dizem, o cavalo já está aí correndo. Por quê? Porque o islamismo já está sendo predominante em muitos lugares e crescendo em muitos lugares, como na Europa, por exemplo, né? Então, e já é dito que até 2050 o mundo inteiro será de maioria islâmica, predominantemente islâmica, né? Então, talvez realmente eles tenham razão. E alguns dizem que nós já estamos na abertura do 5º selo, que são os cristãos sendo mortos, perseguidos, degolados por amor a Cristo. Então, o terceiro grave perigo é a pessoa não se preparar para o tempo da perseguição e da escassez. Veja comigo Apocalipse capítulo 7, versículo 13. Vai aparecer aqui, pode colocar que tem aqui no telão. Apocalipse capítulo 7, versículo 13. Isso. Já estamos quase encerrando, irmãos. Apocalipse 7, 13 diz assim: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Da grande tribulação. Eles não vêm depois da grande tribulação, eles são tirados da tribulação, compreendem? E somos nós, irmãos, nós, porque essa grande tribulação está iminente, irmãos. Então, e não podem ser só os judeus. Por quê? Porque na visão, olha só o que João vê, versículo 9, ele vê uma multidão grande que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Você consegue se imaginar nessa multidão, meu amado? Nem nós estamos nessa multidão, para a glória de Deus. E eles vêm de onde? Da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Agora preste atenção: jamais terão fome. Por quê? Porque na grande tribulação estavam passando fome. Jamais terão sede, porque sentiremos sede na grande tribulação. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor ou calor algum. Então será um tempo de grande calor. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, porque será um tempo de lágrimas. Agora, claro, aquele que aceitar a marca vai ter o que comer, vai ter o que beber, não vai sofrer. Esse é o teste, essa é a prova. Quem é de Cristo, quem não é? Quem ama o presente século e quem realmente ama Jesus? Outro texto que mostra claramente isso, pode colocar, Mateus capítulo 24, versículo 10.
Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Já está acontecendo. E o que vem depois do princípio das dores? A grande tribulação. Então sereis atribulados. Para quem o Senhor está falando isso? Para os seus discípulos. E vos matarão. Sereis odiados de todas as nações. Ou seja, haverá um sistema implantado no mundo inteiro contra a nossa fé. A nossa fé criará problemas, como foi dito ali naquela notícia, entraves à nova tecnologia. Olha aí. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Vão nos entregar, irmãos. Eu sei onde tem um crente. Até os próprios cristãos que abraçam o pré-tribulacionismo e aceitarão a marca, porque dirão, não, é impossível, porque a marca da besta só depois do arrebatamento, não teve arrebatamento ainda. Olha, tem um fanático ali pós-tribulacionista, pode pegar ele, vou entregar ele onde é que ele está. Está entendendo como é que vai ser? Eu tenho esperança que esse estudo abra os olhos dos pré-tribulacionistas como abriu os meus há alguns anos atrás. E finalmente, para fechar, qual é o quarto grave risco, gravíssimo, o pior de todos, irmãos? Cuidado você que ouviu esse estudo até o final, porque tudo que eu mostrei aqui é bíblico, está na palavra, eu não estou inventando nada aqui. E no final dessa palestra vai aparecer para quem está vendo na internet, os textos bíblicos que consolidam mais ainda, tudo o que eu disse aqui, porque não dá tempo, irmãos, de eu ler esses textos todos aqui, ok? Mas eu vou deixar a relação aqui. E, se você conhece a verdade e prefere ficar na mentira, seria o mesmo que eu, tendo lido o Novo Testamento, que ganhei na Igreja Católica, quando fiz o 15º encontro de adolescentes com Cristo, da Igreja São João Batista da Lagoa, na Rua Voluntários da Pátria, em Botafogo. Seria como se eu, tendo lido o Novo Testamento e encontrado a verdade em Cristo, tivesse continuado na mentira católica. Eu fui expulso da Igreja Católica, porque eu li o Novo Testamento que eles me deram e comecei a contestar o que eles estavam ensinando. E me mandaram calar a boca e me retirar se eu não quisesse obedecer. E eu tive que me retirar. Então, quando a gente conhece a verdade e insiste na mentira, eu não creio que há salvação para essa pessoa, irmãos. Eu não creio que há salvação. Não creio. Por isso que eu estou me dando o trabalho de gravar esse vídeo. Por isso. Porque eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Eu não quero que você se perca. Eu não quero que você não se prepare para o que está por vir. Eu não quero que você aceite a marca da besta. Então eu amo você. E é por isso que eu estou perdendo aqui todo esse tempo. Não estou perdendo não. Na verdade eu estou ganhando. Está consolidando a minha fé. Amém? E a fé de vocês que estão aqui, pagando esse preço de estar aqui. Vejam comigo, qual é o quarto erro? É não ser arrebatado por haver negado a verdade do Evangelho. É muito grave isso, irmãos. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 6 a 9, diz assim: se de fato é justo para com Deus, que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Quando? Quando que o Senhor dará alívio para os atribulados? Quando Ele do céu se manifestar. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Desobedecer o Evangelho é coisa grave, irmãos. Desprezar o que Jesus ensinou é grave, irmãos.
Ele disse: sereis atribulados. Ele disse: vos matarão. Ele disse: sereis odiados de todas as nações. Isso nunca aconteceu. Todas as nações odiarem os cristãos. Mas vai acontecer quando o sistema da nova ordem mundial for implantado no mundo e os nossos preceitos incomodarão essa nova ordem. Como, por exemplo, a nossa posição em relação à prática homossexual, que os cristãos terão que aceitar. Hoje eu assisti um vídeo abominável de uma pessoa que se diz pastor, na parada gay que teve agora em São Paulo, domingo passado. Uma pessoa que se diz pastor, num carro de som, diante daquela multidão de LGBTs, pedindo perdão em nome dos evangélicos. Não peça perdão em meu nome, porque eu nunca disse nada para ofender os homossexuais. Eu só disse a verdade da palavra de Deus, por amor, para salvar essas vidas. E dizendo que, olha só o que ele disse, que os evangélicos aceitam toda forma de amor. O que é isso? Chegou o tempo de Sodoma e Gomorra. Vivemos como nos dias de Ló, como Jesus disse. Então vejam a gravidade de se negar o evangelho. E esse sistema que será implantado vai querer obrigar os pastores a casar homossexuais. Por isso teremos que ter nossas reuniões em secreto. Em secreto. Outro versículo, estamos quase terminando. Quase mesmo, 5 minutos. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 9 e 10. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça. A quem? Aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E que verdade é essa? Que amor da verdade é essa? É o que está escrito em João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A oração do Senhor Jesus ao Pai por nós. Na verdade somos santificados. E o que eu ensinei para vocês hoje aqui é a verdade bíblica, que foi uma unanimidade até meados do século XIX. E que só no século XIX apareceram dissidentes desta verdade e começaram a criar essa doutrina que hoje é chamada de pré-tribulacionista, e que nos colocou o rótulo, a nós que somos bíblicos, de pós-tribulacionistas. Eu sou bíblico, amém? Eu sou bíblico. Apocalipse capítulo 22, para encerrar, que é o mais grave de todos, versículos 18 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos.